Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, salve Maria. Bom, hoje vamos colocar a segunda e última parte do assunto sobre a Santíssima Trindade. Já demos aqui uma aula sobre a processão do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem não viu, convém assistir primeiro essa aula, que já dá uma boa ideia do raciocínio utilizado. Eu vou utilizar alguns elementos dessa aula, dessa primeira aula, que ajudam a compreender isso daqui. Senão vai ficar uma coisa até repetitiva, né? Então, quem não viu, é bom que veja a primeira aula. Aqui eu vou fazer uma breve revisão do que foi a processão do Verbo e inserir um novo conceito aqui, que não foi utilizado na primeira aula, que é o conceito de relação, que vai nos ajudar a compreender. Sem esse conceito, é possível entender a processão do Verbo, mas do Espírito Santo é necessário saber um pouquinho. Já adianto que, assim como na escola, alguns assuntos que o aluno pergunta, mas por que assim? Como pode ser assado? E nós respondemos assim para eles: bom, quando você estiver na faculdade, você vai entender. Agora não dá para entender. Aqui vai ser algo parecido. Esse conceito de relação, ele vem da filosofia, e é relativamente difícil. Eu vou apenas então vou colocar, apresentar, pedindo que vocês aceitem o significado, e quem quiser saber os detalhes, se aprofundar ou entender melhor, aí tem que ir para a filosofia. Existe até uma aula aqui já sobre relação, mas é um dos conceitos que é de Aristóteles. Recomendo que veja essa aula, mas eu vou passar aqui por cima, como algo dado, né? Bem, então, como introdução, falar sobre a Santíssima Trindade é falar sobre o mistério que Deus se revelou a nós. É a natureza íntima de Deus. Isso é uma coisa que jamais poderíamos saber, jamais poderíamos até compreender. Nós tentamos compreender alguma coisinha, porque afinal de contas Deus, porque quer ser amado, ele tem que se tornar conhecido. Para se tornar conhecido, ele nos revelou alguns aspectos da vida dele, alguns aspectos da sua natureza íntima. Então, pela filosofia, pela simples razão natural do homem, é possível nós compreendermos a existência de um Deus. Isso os próprios pagãos, em particular Aristóteles, Sócrates e Platão, eles já nos deram essas demonstrações, as chamadas provas da existência de Deus. Essas provas foram compiladas por São Tomás nas famosas 5 vias. Isso não tem nada de religião, é simplesmente um esforço do ser humano, que é compilado pela filosofia, baseado então no mundo, na realidade criada, é possível chegar à conclusão da existência de um Criador. E vemos que, como numa obra de arte, toda obra de arte reflete alguma coisa do artista. Então tem elementos aqui no mundo, na realidade, que por via de dedução, chegamos e conseguimos caracterizar como que é esse Deus Criador. Mas isso é o máximo que o homem pode chegar por si. Isso até os pagãos chegaram. E a igreja recepcionou isso como um patrimônio a ser guardado, a ser conservado. Muito bem. Agora, nós sabemos também que, pelo Antigo Testamento, em particular com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se revela ao homem e mostra ao homem como que é a sua natureza íntima, como que é a sua essência. Ele nos mostra, aí temos várias partes da Sagrada Escritura, em que se vê que ele é uno e trino. A unidade de Deus, na sua essência, é a sua trindade nas pessoas. Isso aqui, quem cuida é a teologia.
Quer dizer, aqui é um movimento ao contrário. Uma vez que pela fé se aceita, se acredita nos princípios revelados, o homem, a partir disso, deduz várias coisas. Isso é fazer teologia. Isso desde nosso Senhor Jesus Cristo até hoje. Os teólogos se debruçam sobre esses dados da revelação, compilam, vamos dizer assim, a teoria, e depois recebem a chancela, ou não, ou a desaprovação do Papa. O Papa é o nosso critério aí um critério de verdade. Se a doutrina que os teólogos estudaram, ela é condizente com a revelação ou não. Temos vários exemplos na história assim. E a Trindade é um deles. Aqui entra no caso Santo Agostinho, depois São Tomás de Aquino, que refinou isso aí, o Santo Agostinho já fez, mas com todos os limites. Não podemos esquecer o seguinte: embora ele tenha se revelado, embora o homem se debruce sobre isso, sobre esses dados, é uma coisa limitada. Ninguém entendeu de fato como que é a essência divina. Existe até aquele fato famoso: Santo Agostinho está na praia meditando sobre a Santa Trindade. Como assim? Como pode ser 1 e 3 e 3 em 1? Ele encontra então um menino fazendo um buraco na areia e colocando água dentro desse buraco. Ele pergunta: menino, o que você está fazendo? Eu quero colocar água do mar aqui nesse buraco. Ele fala: é impossível isso aí. E aí o menino responde: então como você quer entender a Santa Trindade na sua inteligência que é limitada? Era nosso Senhor Jesus Cristo falando para ele. Quer dizer, existe um esforço. Deus nosso Senhor quer se revelar, quer se tornar conhecido, mas Deus é transcendente. Não tem como a gente ter acesso total, compreensão total. Nem no céu não tem essa compreensão total. Nós vamos aprender, mas Deus é infinito, e isso é um mistério que foge à nossa razão. Mas a sua infinita misericórdia, ele se revelou, ele suscitou a graça em alguns santos, em alguns teólogos doutores, que mastigaram um pouco para nós. Tivemos São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que eles mastigaram essa doutrina, até para combater os erros que surgiram disso, que são as heresias. E graças a Deus tivemos um professor, o professor Orlando, que nos mastigou também, nos permitiu saborear um pouco dessa doutrina aí. Essa eu vou tentar reproduzir aqui. Bem, assim como então, do universo criado, eu tiro algumas características e que me conduziram ao Deus Criador, uma vez que ele se revelou, eu posso fazer a seguinte inferência: ora, se a obra de arte reflete o artista, sendo Deus uno e trino, alguma característica da unidade e trindade de Deus deve estar também na realidade criada, uma vez que o mundo é criado por ele. Deve ter alguma marca, mesmo que seja em forma de símbolo. Porque como é que podemos conceber que uma coisa é 1 e 3 ao mesmo tempo? É de Santo Agostinho que vem a primeira, me parece, comparação mais próxima disso, é a inteligência humana. Nós somos um só, a inteligência é uma só, mas nós temos a vontade também. A inteligência, a nossa vontade, a nossa sensibilidade, são todas juntas em nós. Existe um compartimento no nosso cérebro que cada um tem o seu local. Não, nós somos um só. Então essa seria uma imagem, poderia fazer uma comparação, um símbolo do que é a Trindade. Um outro exemplo seria, por exemplo, o que é uma família. Família tem um pai, tem a mãe e no meio tem um filho. Forma uma família. Seria um símbolo da Trindade. Assim como também temos o fogo. O fogo é fogo, o fogo tem luz, o fogo tem calor. Não dá para separar os três. Eles são um só. Assim também, na ordem atômica, um modelo atômico mais consagrado que existe é aquele que diz que o átomo, a menor parte da matéria, é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Isso na ordem atômica. Na ordem macroscópica, ainda da matéria bruta, nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Os três conjugados nos permitem ter a vida. Então é possível ver vários símbolos da natureza
que nos remetem a esse Deus uno e trino. Então, os teólogos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, se aproveitando disso, verificaram, bom, se o homem ele é o resumo da criação, no homem devemos encontrar de maneira mais eminente essa característica. Não que o homem seja unitrino, mas também deve ter alguma coisa nele que remete a isso, a essa ideia. Então, eles vão estudar o homem, o ser humano. Nós sabemos que a história da filosofia, que pela abstração, pela intelecção, isso chama-se conhecer, o ser humano, as criaturas racionais, no caso em particular o ser humano, o homem, ele ao estudar um objeto, é como se ele trouxesse para si, para dentro, esse objeto. Claro que não materialmente, ele consegue extrair a forma do objeto estudado, ele consegue extrair a ideia desse objeto estudado. Por isso que se diz que, virtualmente, todas as coisas do mundo existem na mente humana. Uma vez que a mente humana se debruça sobre todos os objetos e consegue extrair a forma desses objetos. Você pode não conseguir formular o que é, mas todo mundo entende o que é. Uma criança, quando vê um animal fazendo mau-au, ou quando vê um passarinho fazendo piu-piu, ele logo associa algum animal que tem 4 patas, ele vai falar, é uau. Se ele vê alguma coisa voando, ele fala que é piu-piu. Isso é abstrair a forma. Então, isso todos nós temos essa capacidade desde pequeno. Por outro lado, existe uma outra capacidade, uma outra potência da alma humana, que é a volição, que é a vontade, que é o querer. No querer, se dá algo inverso. Ao conhecer um objeto, que para a inteligência corresponde à verdade, a vontade humana vê isso como um bem. E vendo isso como um bem, ele quer, a vontade quer. E aí se dá um movimento inverso. É como se ele se inclinasse, ele quisesse ir atrás desse bem. Uma vez conhecido, entendido esse bem, ele quer ir atrás desse bem. Então, nós colocamos aqui como um inclinar-se ao objeto conhecido. O que é verdade para o intelecto é um bem para a vontade. Isso nós podemos ver muito bem quando, pegando um exemplo bem simples, quando são as crianças. As crianças estão lá brincando, estão no mundinho delas, e daí a mãe fala, vamos jantar. Ninguém nem dá bola. Mas você fala assim, chocolate. Vem todo mundo. Imediato. Ou seja, entendeu? Tem um bem lá, eu quero esse bem, então vem atrás. Ela sabe que o bem não vem. Isso é o inclinar-se. Um exemplo um pouco melhor, que não é ligado à sensibilidade humana, mas a compreensão de alguma coisa, como por exemplo, ter um bom emprego, leva a pessoa a buscar esse emprego. Então ela vai procurar um emprego. Ou vai nos classificados jornais, ou hoje vai no LinkedIn. Ela vai atrás, porque ela vê isso como um bem. Então ela se inclina para esse bem. Ela quer ir atrás. De maneira mais eminente, quando se sabe, quando se compreende que a verdade suprema, quem é a verdade suprema? É Deus Nosso Senhor. Quando se compreende isso, a tendência natural, quer dizer, o movimento natural, que termina esse ciclo, é eu quero Deus Nosso Senhor. É a conversão. Nós nos inclinamos a ir atrás. Ou ir atrás da missa, ou ir atrás de uma aula, ou ir atrás de uma leitura, da meditação, assim por aí. Então, isso aqui são coisas que acontecem no ser humano. Agora, existe um querer um pouco mais elevado, que infelizmente hoje em dia é confundido. Existe um querer chamado amar. Pois aqui eu coloquei o mesmo slide
Mas ressaltando o quê? Esse querer, uma vez que eu conheci o objeto e entendi ele como verdadeiro, o querer, ele quer possuir esse objeto. Quer para si. Todos nós sabemos isso. Eu quero um carro novo. Eu quero um curso. Eu quero um caderno. Eu quero uma família. Eu quero me salvar. Isso indica uma posse. Nós queremos possuir esse bem. Então, temos que ir atrás. Só que, enquanto aqui, no conhecer, com a apreensão da forma, da ideia, existe propriamente uma concepção da ideia do objeto. Por isso que nós falamos, qual a sua concepção de vida? Qual a sua concepção sobre a igreja? A palavra é bem correta mesmo, porque a ideia que está fora, ela propriamente fecunda a nossa inteligência e surge a verdade aqui. É uma concepção que se tem. Aqui, eu coloquei o verbo surgir porque não existe um verbo próprio para isso. Quando se conhece, aparece essa vontade. Se a pessoa não conhece, ela não tem vontade. Tanto que eu já ouvi alguns jovens falar assim: nossa, eu estou com vontade de uma coisa, mas não sei o quê. Ah, eu quero uma coisa, mas não sei o quê. Isso não existe. Você só pode querer algo se você conhece. Você pode querer algo que você desconhece. O que você quer? Ah, não sei, mas eu quero. Isso é antinatural. Nós só podemos querer, ou seja, essa vontade surge quando eu conheço alguma coisa. Eu coloquei aqui o verbo surgir de propósito, porque não existe um verbo próprio para isso. Como aqui em cima existe, que é conceber. Nós concebemos uma verdade na inteligência. E surge uma vontade. Assim como, falo para as crianças, tem chocolate, surge a vontade. Ou quando uma criança está brincando com alguma coisa, com algum brinquedo, e você apresenta outro brinquedo, ela larga aquele e fala assim: quero esse. Surgiu a vontade, né? Se não tivesse apresentado aqui outro brinquedo, ela ficaria com o dela. Mas ela viu o outro, surgiu a vontade. Tudo bem? Isso aqui então é o ser humano. Mas existe, deixa eu ver se o slide seguinte é. Ah, não, ainda não. Mas existe um querer mais elevado chamado amar. Hoje em dia, erroneamente, se diz que amar é sentir, e não é verdade. Amar é simplesmente isso. Querer o bem. O bem é alguém. Amar é isso. Nada mais do que isso. Querer o bem é alguém. Quando eu quero que meu filho tenha saúde, quando eu quero que meu filho tenha bons estudos, eu quero que ele se dê bem na vida, é porque eu amo. Eu quero o bem dele. Que bem que eu quero dele? Eu quero o bem da saúde, o bem de um bom emprego, o bem do sucesso. Agora, eu posso querer o bem para mim. E nós temos esse dever. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu devo querer o bem do próximo, assim como eu quero o bem para mim. É perfeitamente lícito isso. Todos nós temos o dever de nos amarmos. Querer o bem para si. Não é? Agora, dependendo desse bem, o nosso amor vai ser mais elevado ou não. Se eu quero simplesmente o bem da fama, ou o dinheiro, que é um bem, o bem-estar, isso é um amor muito baixo. Quanto maior, quanto mais elevado esse bem, mais elevado é o nosso amor. Então, se eu quero o amor da minha família, se eu quero o bem da minha família, se eu quero o bem dos meus amigos, isso já é um pouco mais elevado. Mas ainda assim, se é só a saúde, a paz, o bem-estar das pessoas, isso é simplesmente no plano horizontal, no plano aqui natural. Só isso aí, ainda assim é baixo. Por quê? Porque nós somos chamados a uma realidade superior. Nós somos chamados a ter uma vida com Deus, que é a salvação. Daí nosso esforço de querer que os outros se convertam, porque nós queremos que Deus viva nas outras pessoas. Para isso nós temos todo o apostolado. Isso sim, propriamente, é o bem por excelência, que é Deus ao Senhor. Quando nós queremos o bem, com B maiúsculo, ou seja, quando queremos Deus para os outros, aí sim, é esse amor que nosso Senhor nos diz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
como é que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos amou? Ele nos deu a vida para que nós tenhamos a vida eterna. Esse amor, esse bem que Ele nos quis, que é a vida eterna, Ele manda. Vocês também têm que querer isso para os outros. Assim como eu vos amei, vocês amem o próximo. Querer o bem dos outros, querer Deus para os outros, querer a salvação dos outros, levar para o céu. Isso sim é imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E envolve querer, e envolve uma vontade. Ora, para querer algo, eu preciso conhecer esse algo. Antes de querer, é necessário conhecer. Daí a importância de se estudar a doutrina. Por que estudar a doutrina? Estudar o catecismo. Nós estudamos o catecismo para conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, podemos amá-lo. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou amar? É muito vago dizer assim, eu adoro Deus, nosso Senhor, eu amo nosso Senhor. Então, você conhece? Se você não conhece, isso aí é balela. É nossas coisas de conhecer, de estudar. Estudar para conhecer. E levar a doutrina para os outros. Porque os outros também só podem amar a Deus se eles conhecerem. Senão, o movimento não fecha. Né? Tudo bem aqui então? Amar é querer o bem. E esse bem aqui, se for com B maiúsculo, é Deus nosso Senhor. Desejo para mim, desejo para os outros. Agora vamos voltar aqui e ver o conceito de relação. Que vai nos ajudar a compreender a processão do amor. A processão da terceira pessoa da Trindade. Na filosofia nós aprendemos que relação, eu só vou citar aqui, ele é uma das espécies de uma coisa chamada acidente. As coisas podem ser essenciais ou acidentais. Um dos acidentes é chamada relação. Relação é aquilo pelo qual um sujeito é ordenado a outro. Então eu coloquei aqui como exemplo essa família aqui. Tem aqui um bombeiro. Ele é um homem, é um ser humano. Mas ele também é marido. E ele também é pai. Essencialmente, ele não é marido nem pai. Essencialmente, ele é homem. Ele é ser humano, animal racional. Essa é a essência dele. Ser marido ou ser pai não confere a ele algo a mais na sua essência. Não defino o ser humano como sendo marido ou pai. Defino ele como animal racional. Essencialmente, então, aqui ele é um homem. Porém, acidentalmente, como ele é uma pessoa casada, ele tem uma esposa. Logo, ele é um marido. Acidentalmente, ele é um pai. Por quê? Porque ele tem um filho. Então, repare, a condição de ser marido só existe porque ele é casado. A condição de ser marido só existe porque ele tem uma esposa. E vice-versa. Uma mulher é considerada uma esposa se tem um marido. A partir do momento em que um dos cônjuges falecer, essa condição desaparece. Percebe? Por isso que ela é acidental. Ela existe enquanto essa relação marital existe. Porque se alguém falecer, ele não é mais marido de ninguém. Ele se torna viúvo. Tanto que ele pode até contrair um novo matrimônio, se for o caso. Mas, se ela existe, ele é marido. Assim também, quando pai e filho. Ele só é pai quando? Quando tem um filho. Um casal acabou de se casar. Se enquanto ele não tiver um filho, ele não é pai. Ele só vai ser pai quando tiver um filho. E vice-versa. Um filho é um filho quando tem um pai. Se ele tiver um pai, ele é um órfão. Então essas relações aqui, a relação de paternidade e filiação, a relação marital, marido e esposa, são relações, são características acidentais que conferem a um sujeito, no caso aqui o homem. E veja que elas são conjugadas. O marido só existe se tiver uma esposa e vice-versa.
Um pai só existe se tiver um filho e vice-versa. São relações conjugadas. Nós dizemos também por oposição. Se não tem um, não tem outro. Tem que ter os dois. Sim? Isso é o conjugado. Por isso fala-se de cônjuge. Marido e mulher. Né? Então, esse conceito, essa noção de relação, é o que nós vamos utilizar para verificar a processão do Espírito Santo. Ela poderia ter sido usada lá na processão do Verbo. Porém, não havia necessidade. Só pela exposição do que se tinha lá, pela própria exposição já se induz a pessoa a concluir: existe um pai e um filho. Isso aqui não foi necessário. Mas agora é necessário para compreender um pouco melhor. Tudo bem? Então vamos aqui a relação, o conceito de amar. É próprio também do amor, né? Querer se unir à pessoa amada. Nós queremos sempre estar com as pessoas que nós amamos. Seja a esposa, os filhos, os amigos, os nossos irmãos na fé. O amor é unitivo. Ao mesmo tempo que o amor é unitivo, ele também é difusivo. Todos nós que queremos o bem do outro, seja dinheiro, saúde, educação ou a salvação, nos leva a inclinar ao outro, para levar esse bem ao outro. Então, ao mesmo tempo que é unitivo, ele também é difusivo. Né? Então, como premissas para o que nós estamos vendo: Deus é uno e simples. Simplicidade aqui não é que Deus ele é de fala mansa, ele não briga com ninguém, ele não é extravagante, ele não ostenta poder. Não é isso. Aqui é um termo filosófico. Simples é aquilo que não é composto. Composto é aquilo que pode ser dividido, não é? Em linguagem filosófica é que uma coisa composta, ela tem potência para ser dividida em partes. Deus não é assim. Deus é simples, Deus não pode ser dividido. A simplicidade dele, como nós dizemos, ele é a verdade, ele é o amor, ele é a justiça, ele é a misericórdia, ele é o Todo-Poderoso, ele é tudo isso aí. Não é que existe uma parte de Deus que é justa e uma parte que é misericordiosa. Não, ele é uma coisa e outra, e outra e outra. Não existe separação. A separação existe em nós para poder compreender. Mas na essência divina não. Isso é uma coisa só. Uma coisa não contradiz a outra. Então, eu costumo dizer que o Deus do Antigo Testamento era cruel e o Deus do Novo Testamento é amoroso. Falso. Tanto o Deus que se apresenta no Antigo Testamento como no Novo, ele é amoroso, mas ele é justo, misericordioso e, entre aspas, como no linguajar deles, é cruel. Sim. Porque ele diz: no final dos tempos, eu vou separar o joio do trigo. Vá para o inferno queimar no fogo eterno vocês. Para os olhos modernos, isso é uma crueldade. Né? Se quiser então usar esse tempo, bom. Mas ele é justo. O conhecer precede o querer. Nós só podemos querer algo quando conhecemos esse algo. Em nós, isso ocorre no tempo, cronologicamente. No primeiro instante eu preciso conhecer, no segundo instante eu quero, cronologicamente falando. E de maneira lógica, claro, isso é em nós. Mas em Deus não existe tempo. Deus está na eternidade. Deus é eterno. Nele não existe um antes e depois. Esse antes e depois, para nós compreendermos, então nós dizemos, logicamente em Deus, o conhecer precede o querer. Mas na verdade não é assim, né? Deus é simples. É uma coisa só. Mas do ponto de vista lógico, e também para nós compreendermos, então nós dizemos, primeiro, não no tempo, mas na lógica que ele conhece. Depois ele quer. É só para compreender. Vocês vão ver que, quando eu falo assim sobre Nosso Senhor, são termos impróprios. É só para podermos compreender. Deus não existe antes nem depois. Ele não conheceu, ou ele não vai conhecer.
Ele não amou, ele não vai amar. Ele está na eternidade, é o eterno presente. Mas, para compreender, eu utilizo essa linguagem própria. E vimos também que as relações são opostas. Marido e esposa, pai e filho, né? São conjugados. E é exatamente isso que São Tomás usa para dizer, olha, em Deus existem relações. Ele dá toda uma prova. É uma coisa árida, é difícil. Primeiro ele mostra que em Deus cabe o nome, os nomes divinos. Depois ele prova que Deus é pessoa. Mas por meio do quê? Por meio de uma coisa chamada relação, que ele pega da filosofia. Então ele mostra também o seguinte: enquanto em nós, criaturas, a relação, eu disse, ela é acidental, em Deus não existe acidente. Em Deus é essência pura, ele é simples. Não pode ter acidente, uma coisa que é agregada nele. Não, ele é uma coisa simples, tudo é essência. Então, São Tomás mostra que em Deus a relação não é acidental, a relação é essencial. E é isso que confere a distinção entre as pessoas. Por isso que eu posso falar que existe um pai e um filho, porque existe uma relação de paternidade e de filiação. Isso que nós vimos lá na primeira aula. Daí eu disse para vocês que convém assistir a primeira aula. Mas eu vou retomar aqui alguns pontos. Então, essas são as premissas que temos que usar. Ok? Então, lá na primeira aula sobre o tema, da construção do verbo, então São Tomás coloca, Deus se conhece? Sim, obviamente ele se conhece, não é? Quem é o sujeito conhecedor? É Deus mesmo. Qual é o objeto conhecido? É Ele mesmo. Esse ato de, olha a linguagem própria, esse ato de conhecer gera um conceito de Deus sobre si próprio. Ele concebe uma ideia, uma verdade, uma imagem de si próprio. E essa imagem nós vimos na primeira aula, ela é identicamente igual ao Deus conhecedor. Assim como no homem eu concebo uma verdade na minha inteligência, em Deus ocorre a mesma coisa. Existe uma concepção, existe uma geração. Ora, aquilo que é gerado, nós chamamos de filho. E quem gera o filho é o pai. Por isso que se diz que aqui existe uma relação de paternidade e filiação. E por causa disso, como são relações opostas, por oposição, é isso que distingue um do outro. E aí São Tomás diz que são as relações que conferem o que é pessoa. A pessoa do pai e a pessoa do filho. Então temos aqui, na processão intelectiva, a processão do verbo, já a figura das duas pessoas divinas, o pai e o filho. E por isso que cabe muito bem quando o nosso Senhor diz que Deus é pai. E quando Deus Pai fala, esse é meu filho bem amado. Só que isso foi lá, na processão intelectiva. E na volitiva? Quando o ser intelectual, por conhecer, também quer, tem a vontade, assim como nos homens. Deus se ama? Sim, obviamente, Deus se ama. Deus não apenas os outros. Como diz a irmã Ana Maria, Deus tem mau gosto, né? Ele nos ama. Mais do que nós, Ele se ama, né? Sim, Deus se ama. Quem é o sujeito dessa frase? Quem é o amante? Deus mesmo. Que objeto que Ele ama? Ele mesmo. Então você tem aqui um sujeito amante e um objeto amado, que é Ele próprio. Temos aqui de novo, então, uma relação de oposição. Porque se existe um amante, tem que existir um objeto amado. Não existe uma coisa sozinha. Você ama o quê? Não sei. Isso não existe. Essa relação
relação, então, amante e amado, eu não estou dando ainda o nome técnico, só para não dificultar, vou dar o nome técnico depois, ao final. Essa relação de oposição entre amante e amado confere, então, a existência de duas pessoas também. Porque são as relações que distinguem as pessoas. Bom, são duas pessoas a possessão intelectiva. São duas pessoas a possessão volitiva. Quer dizer que eu tenho 4 pessoas, então. Em Deus, então, haveriam 4 pessoas divinas. O Pai e o Filho, o amante e o amado. Mas nós sabemos, pela revelação, e aí que está a grande, vamos dizer assim, a figura da humildade. A inteligência se debruçando sobre isso aí fala, olha, tem que ter 4, mas a revelação diz, são 3. São 3. Então, embora você tenha feito todo um trabalho de dedução lógica, com todo rigor, e você tem certeza, conclui, tem 4, a revelação te diz que tem 3. Então, você tem que ter a humildade suficiente de falar assim, opa, tem um erro aí. E esse erro veio de onde? Não veio da revelação. Veio de mim. Então, eu tenho que tirar essa conclusão e remodelar a explicação. Por quê? Porque Deus revelou que tem 3. Se eu sustentar que existem 4, então eu sou um herege. Não é? Então nós podemos falar assim, bom, como então existe essa relação aqui de oposição pai e filho, existe uma outra relação de oposição amante e amado, e são pares conjugados, então eu poderia também concluir que são 2 deuses. Ó, piorou, né? Isso é só para ilustrar. Não dá para sustentar isso aqui. Senão você pode cair na conclusão que existem 2 deuses. Mas não pode, porque Deus é uno. E é simples. Então isso aqui está errado. Então, temos que verificar uma outra hipótese. Uma outra hipótese seria o quê? Então, seriam apenas 2 pessoas divinas mesmo. Se Deus é uno e simples, quer dizer que então, eu posso dizer que a figura do amante, na verdade, pertence ao pai, e a figura do amado seria pertencente ao filho. Na verdade, então seriam 2, mas de novo entra em choque com a revelação, então são 3. Uma outra alternativa, desculpa, o pleonasmo, né? Outro cenário seria, então, o pai é amado e o filho é amante. Seria razoável também supor isso aí. Então vamos verificar essas hipóteses. Primeiro, essa configuração, o pai como amante, e depois vamos ver o pai como amado. Então, alternativa 1, condição A, o pai como amante. Se o pai for o amante, eu tenho aqui o filho e o amado, são distintos. Se o pai for o amado, eu tenho essa configuração. Filho e amante são distintos. Na condição A, nós vimos como premissa que as relações é que distinguem as pessoas. Isso é verdade. Porém, elas têm que ser relações de oposição. Tem que ser um par conjugado. Embora aqui eu tenha uma distinção entre filho e o amado, entre filho e amado não existe a ideia de par conjugado. O que tem a ver filho com ser amado? Vocês entendem isso? Eu só posso falar pai porque tem uma esposa. Eu só posso falar pai com filho, marido com esposa. Filho e amado não existe essa relação. Então não existe aqui uma relação de oposição. Se não existe uma relação de oposição, isso aqui não é distinto disso. Por hipótese, por premissa. Agora, mais que isso, eu poderia dizer assim, ó, se o pai é um amante, ele poderia, digamos assim, já amar antes de conhecer. Mas nós sabemos que isso é impossível. Isso pode amar, entre aspas, depois de conhecer. Então,
Essa hipótese aqui ela é fraca, mas vamos supor que pudesse ser possível. Ainda assim, essa condição aqui não é satisfeita. Essa relação entre filho e amado, ela não é de oposição. Então, aqui não existe distinção entre os dois. Que é a segunda parte aqui. Então, aqui não são duas pessoas. Aqui seria uma só. Conclusão falsa. Está errado isso aí. Né? Condição B. Condição B, invertemos. Colocamos o pai como sendo amado. Aqui é pior ainda. Quem conhece, nós já vimos, quem conhece é Deus Pai. Portanto, somente o sujeito que conhece pode amar. Aqui, o amante estaria destacado. Ele estaria fora da esfera do conhecedor. De novo, nós sabemos que não se pode amar sem conhecer. Então, aqui a solução também seria falsa. O amante aqui não pode ser distinto de quem conhece. Tudo bem? Então, aquela primeira hipótese, o pai sendo amante ou o pai sendo amado, condição A e B, falso, cai fora. Agora vamos analisar aqui, ó, se o filho é amado ou se o filho é amante. Porque se o pai não é, então tem que ser o filho. Se o filho for amado, de novo cai naquela questão, a dissociação entre Deus Pai, que é o Deus conhecedor, com o Deus amante. Um fica desvinculado do outro. O ato de amar seria dissociado do ato de conhecer. Isso não pode. Isso é falso. Então essa condição aqui também não cabe. Puxa, mas aí está diminuindo nossas chances. Condição B, a última condição. O filho é o amante. Até poderia ser, porque o filho é o verbo de Deus, né? É a sabedoria de Deus. Ele conhece. Então ele poderia muito bem amar, porque ele conhece. Ele é a sabedoria. O problema é que, de novo, não existe relação de oposição entre pai e amado. Não existe isso. A relação é entre pai e filho. O pai só existe se houver filho. Marido existe se houver esposa. Agora, pai e amado, isso aqui não distingue os dois. Como não é uma relação de oposição, não existe distinção. Se não existe distinção, isso aqui então é uma coisa só. De novo, cai apenas em duas pessoas. Então, as quatro condições que nós vimos não satisfazem a um dado da revelação, que Deus é trino. Ixi, mas então fecha as portas e fala assim, é um mistério mesmo e vamos acreditar, né? Qual a solução para isso? É São Tomás que dá. São Tomás diz, então, o quê? Que a condição de amante, Deus amante, ela é comum às duas pessoas. Essa condição de amante é comum às duas pessoas. Ora, o que é comum não é pessoal. Eu lembro aqui o exemplo do professor Landa, para nos fazer entender isso. Ele dizia assim, escova de dente, ela é comum ou ela é pessoal? Escova de dente é pessoal, cada um tem o seu. Então, o que é comum não é pessoal, o que é pessoal não é comum. Sim? Ora, já a sala é comum, todo mundo pode usar. Isso é comum. Né? Aqui também. Deus amante é comum às duas, ou seja, então não é pessoal. Não pertence nem a Deus Pai, nem a Deus Filho. É os dois. E agora sim, o que é oposto de amante? É o amado. Então, Deus, enquanto objeto amado, esse sim é distinto deste aqui. Uma relação de oposição. Ou seja, Deus, enquanto amado, ele é distinto tanto de Deus Pai
como Deus Filho. Aqui cabe, então. Eu tenho uma pessoa, duas pessoas. Isso aqui é comum, as duas. Deus é um, e é simples. E Deus amado é a terceira pessoa. Distinto. Por ser distinto em uma pessoa. Então aqui cabe três pessoas. Na unidade da Trindade. Uma vez que isso aqui é na primeira aula, a sabedoria, a ideia de Deus que tem sobre si própria, ela é idêntica, e desse conhecer existe o querer. O querer, entre aspas, surge pelo conhecer, não é? Surge onde? Fora de Deus? Não, em Deus mesmo, não é? Porque a vida é íntima de Deus. Então essa vontade tem que ter a mesma natureza divina. Tendo a mesma natureza divina, pertence a Deus também. Mas é distinto. Por quê? Porque tem uma relação aqui de oposição. Tudo bem? Agora, o termo técnico, digamos assim, correto, que São Tomás usa, não é de amante ou amado, é de expiração e de processão. Esse seria, digamos, o nome correto que ele dá para essa relação de oposição. Assim como existe paternidade e filiação, existe expiração e processão. Vamos ver qual o significado. Por que expiração? Né? Vamos ver isso aqui. Mas tudo bem aqui? Deu para entender, então, como é que ele foi conduzindo o raciocínio? Ele, com base numa realidade do ser humano, da criatura racional, que tem inteligência e vontade, analisando isso aqui, ele projeta, ele extrapola para a vida divina, uma vez que a criatura é parecida com o Criador, a obra de arte é parecida com o artista. Então ele aplica isso em Deus. Chega um aparente dilema, que dariam 4 pessoas ou 2. Mas então, para resolver esse dilema, para se adequar a um dado da fé, da revelação, quer dizer que uma relação tem que ser comum aos dois. Deixa eu ver aqui. Por que ele fala então expiração? Expirar é soprar. Impulsiona a vontade do amante ao amado. Essa é aquela inclinação que o amante tem em direção à pessoa amada. É desculpe se o linguajar é romântico, atual, mas é sair de si próprio em direção à pessoa amada. Porque o querer quer a união. Enquanto a inteligência traz conhecimento para si, e tem uma certa união, mas por abstração aqui, o querer leva a pessoa a se unir a outra, em direção a outra. E a inspiração, porque também em grego, espírito é pneuma. Daí se diz, os hereges falam de uma igreja pneumática, seria uma igreja espiritual. Mas pneuma também significa vento. Então quando a cortina balança, uma criança que está começando a entender as coisas, ela pensa que tem alguém ali. Ou se vê filme e fala assim, tem um espírito ali. Fala, não é um espírito, é um vento. Mas o significado é o mesmo, é pneuma. Então, esse soprar, esse impulso que se dá para fora, espírito. E como a origem é comum, de onde surgiu essa vontade, esse amor para si próprio, para Deus como objeto? Vem do Pai e do Filho, né? E como o Pai e o Filho são santos, esse surgir vontade de si é uma vontade santa. Daí o nome Espírito Santo. Tudo bem? Então, expiração, processão. Então, aqui é o Catecismo Romano. Se não dá para entender agora, peço que voltem para casa, peguem o trecho e meditem sobre isso. Mas aí começa a entender por que ele coloca esse texto nessas palavras. Processão. A vontade torna-se ato, ao inclinar-se para o bem que se quer. Então, a vontade, digamos, estava latente. Ao conhecer, a vontade surge.
se torna ato. Devemos confessá-lo como terceira pessoa, distinta do Pai e do Filho, dentro da natureza divina e produzida pela vontade de um e de outro. Aqui está sintetizado a doutrina que, infelizmente, os orientais não quiseram compreender, que é a doutrina do filioque procede. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos dizem que o Espírito Santo procede apenas do Pai. Por São Tomás, que ele mostra claramente, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por isso que o Catecismo Romano coloca aqui, produzido pela vontade do Pai e do Filho, ou seja, a vontade de um e de outro, dos dois. E vamos ver aqui uns textos da Sagrada Escritura que atestam isso, né? Eu estava consultando também o significado da palavra processão. Processão indica também origem. Daí talvez se dizer que expiração e processão, que é a vontade de Deus, a vontade divina, o Espírito Santo, que é a vontade. Quer dizer, nosso Jesus Cristo, a segunda pessoa, é a inteligência, é a sabedoria divina. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela é a vontade divina. Ela tem sua origem exatamente aqui, né? Do Pai e do Filho. É o que eu estou colocando aqui nesse slide, né? Processão intelectiva por geração do verbo. Temos uma palavra aí própria que nós conhecemos. E a processão volitiva por processão do amor. É uma palavra que se encontrou para expressar isso aqui que fez. Mas a palavra que, se é pouco usada, é desconhecida de nós, né? Você também contato com essa palavra aqui, ao estudar essa doutrina. Aqui é conhecida, existe uma palavra própria para isso. Aqui não, foi usada a processão. Enquanto Deus conhecido é essa própria sabedoria divina, o Deus amado é a própria caridade divina. Por isso que São João diz, Deus é caridade, Deus é amor. Porque ela surge da vontade divina. Aqui coloca uns trechos. Em Atos. E tendo chegado a Mísia, intentavam passar a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Que Espírito de Jesus é esse? Aí seria uma alusão, né? Mas é de nosso Jesus Cristo. Na Epístola aos Romanos, São Paulo diz: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se algum não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Aqui São Paulo diz, primeiro o Espírito é de Deus. Depois ele fala, o Espírito de Jesus Cristo. Ué, é um e do outro? É um e do outro. Que é do Pai e do Filho que procede. Então está bem correto aqui. Em São João, Nosso Senhor diz lá, né? Eu vou para o céu, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Depois ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei do Pai, primeiro é o Pai que vai enviar, depois é ele que vai enviar. O Espírito de verdade, que procede do Pai. É porque em Deus não existe antes nem depois, nem o posterior do anterior, quer dizer, ele é uno e simples, né? Então ele pode, com propriedade, dizer: o Espírito procede de mim e do Pai também, e eu vou enviar, mas não vai do Pai. Claro, procede dos dois. E aqui é o motivo da briga, por isso que no credo niceno-constantinopolitano, que nós rezamos na missa, credo in unum Deum et Spiritus Sanctum, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho são adorados e glorificados igualmente, simultaneamente, que foi dito pelos profetas. Isso já está lá no Antigo Testamento. Por isso que
ele diz aqui é vivificador, não é? Por isso que se diz que Deus criou o mundo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando Deus tomou o barro, ele soprou no barro e vivificou aquilo, tornando Adão, o primeiro homem criado. Quer dizer, esse sopro divino, exatamente pneuma, é o Espírito Santo. Por isso se diz que, embora nós distingamos Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem uma, agora não lembro o termo, se é uma operação própria, ou que convém a um, mas na verdade, Deus é uno, simples, são eles que agem, os três juntos. Não é? Um criou, o outro deu vida, vivificou. Foi o outro que nos redimiu. Aqui na Santa Missa também tem o prefácio da Santíssima Trindade, e lá está dito: e confessamos a verdadeira eternidade de Deus, a sua eterna divindade, nas propriedades das pessoas e na unidade da essência. Isso aqui é muito mais bonito falar em latim, né? Porque fica fazendo outra coisa assim. Mas você vê, então, está aqui na doutrina, no prefácio da Trindade, na Santa Missa, essa doutrina da unidade na essência e a distinção nas pessoas. Mas a majestade é a mesma que nós adoramos. E aqui é o Catecismo Romano de novo. Como não se pôs designação particular à origem da terceira pessoa, como na segunda pessoa, que é a geração, como não se pôs designação particular, mas veio a chamar-se sopro ou processão, segue-se que a pessoa assim produzida não leva nome próprio, como é a segunda pessoa, a geração. A razão de não haver nome próprio é porque somos obrigados a tirar das coisas criadas, nós, os nomes que se atribuem a Deus. Quer dizer, o Catecismo Romano então nos diz isso. Não existe nome para isso, né? A gente até entendeu pelo estudo das criaturas, da criatura racional, o ser humano. Não tem um nome próprio para isso. Então ficou processão, ou sopro, pneuma, o Espírito. Ora, nas criaturas não conhecemos outra maneira de comunicar natureza e essência, senão a que se opera em virtude da geração. É só pela geração que nós conhecemos isso. Nós sabemos que se transmite algo. Daí nos falta a possibilidade de exprimir em termo adequado como Deus se comunica inteiramente a si próprio pela força do amor. Primeiro, ele concebeu a sua ideia, a sua imagem, a sua sabedoria. Depois ele se comunicou, ele se inclinou, ele expirou, produzindo um outro Espírito Santo. Se comunicou inteiramente a si próprio. Isso não tem um nome próprio. É a dificuldade de se falar sobre ele, né? Aqui é São João falando: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade vem de Deus, é o Espírito Santo que dá, né? E eu não sei onde está dito, não sei onde foi que eu li. Por que nós devemos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Isso foi dado. Então, digamos assim, alguém poderia dizer assim: eu não sou obrigado a amar. Por que devo amar? Mas claro que devo amar. Por quê? Porque Ele amou primeiro. Realmente. Porque a caridade vem de Deus. E todo o que assim ama, nasceu de Deus. E conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. O conhecer precede o querer. Se eu não conheço a Deus, eu não posso amá-lo. Quem não ama a Deus é porque não o conhece. Porque quando a gente conhece como Deus é bom, o movimento natural é amá-lo também. Daí a gravidade do pecado de Adão, do pecado que nós cometemos, o pecado mortal, o pecado da apostasia, que uma vez conhecido o termo
natural para terminar esse ciclo é o amar. Se eu conheço a verdade, mas não a amo, é bem o que Lúcifer fez. Lúcifer é o anjo da luz. Ele conheceu a sabedoria eterna, mas ele não amou, não quis. Assim como a Trindade ela é simbolizada pelo fogo, luz e calor. Lúcifer meio que separou a luz da sabedoria do calor do amor. Por isso que o castigo dele no inferno é viver nas trevas, sem luz, mas ardendo no fogo. Esse é o castigo dele. E que é o castigo que, infelizmente, para quem vive em pecado, vai ter que sofrer. Por isso que diz aqui, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é caridade. Aqui quem fala é Santo Agostinho. E a quem atribuir Deus a caridade? Aqui a gente vê, é um texto de Santo Agostinho, mas que exprime aquilo que eu coloquei em esquema no começo da aula. O Pai é Deus, sim, é verdade. Mas não é Deus de Deus. Quem é Deus de Deus é o Filho. Deum de Deo, Lumen de Lumen. Após afirmar Deus a caridade, São João explica: nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Assim, é o Espírito Santo que faz com que permanecemos em Deus e Deus em nós. E isso é obra do amor. Porque o amor é unitivo. O amor une. Primeiro, o amor é difusivo. Deus, na sua infinita bondade, quis transmitir a si próprio para nós. Difundir. E ao mesmo tempo, então, nos uniu a ele. Porque o amor busca a união. Assim, o Espírito Santo, que procede de Deus, quando é outorgado ao homem, inflama-o de amor por Deus e pelo próximo, sendo ele mesmo o amor. Com efeito, o homem nada possui para amar a Deus, senão o que recebe de Deus. Aí se diz que, quando nós rezamos pedindo a virtude da fé, da esperança e da caridade, é propriamente isso. E realmente nós só podemos amar a Deus e ao próximo com a graça de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Nós temos a capacidade de amá-lo se Ele nos conceder a graça. Senão, não. É o que está dizendo aqui Santo Agostinho no seu livro A Trindade. O Espírito Santo que procede de Deus, quando é outorgado ao homem, inflama-o de amor por Deus. Mas, essa graça que Deus concede, ela não é impositiva. Ela tem uma participação humana. Ou seja, o homem, ele tem que abrir as portas para Deus ao Senhor, para ele entrar. Porque a graça é dada. Mas se o homem não quer, se ele recusa, está desprezando a graça, então, né? Porque Deus dá. E até com os anjos. E até com os anjos. Né? Ele respeita essa... Ele nos criou assim, livres, para livremente aceitá-lo. A tragédia é que tem pessoas que não aceitam. Coisa gratuita não aceitam. Então, não tem o amor por Deus, não tem o amor pelo próximo. É a tragédia. Se não ama Deus, você quer ficar longe de Deus, não é? E Deus respeita isso. Você quer ficar longe de Deus, vai ficar onde? O único local que é longe dele é no inferno. Então tem que ir para o inferno. E por que então Deus é amor? Como começou lá a expressão de João. Porque esse sopro divino quer comunicar o bem para os homens. Diz lá São Paulo: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ele é vivificador, que ali o profeta Ezequiel diz: dar-vos-ei o Espírito, e vós vivereis. Esse Espírito aqui é o próprio Espírito Santo. E como isso é dado, Deus sopra e confere a vida para Adão. Nosso Senhor manda o Consolador, que procede do Pai e dele. Ele é enviado. Como ele é dado, é ele que confere os dons. Por isso que, em Isaías, diz, o Espírito de sabedoria
inteligência, de conselho e de fortaleza. Esses são os dons. São os famosos dons do Espírito Santo, que recebemos por ocasião da crise. E a graça veio do Espírito Santo. Tendo acreditado no Evangelho, fostes marcados com o selo do Espírito Santo, que tinha sido prometido, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção do povo adquirido em louvor da sua glória. Que é a primeira epístola, a epístola aos Efésios. E aqui é Santo Agostinho de novo, para terminar. De novo a questão da palavra, mas por ser extremamente difícil distinguir geração de processão, basta-lhes o que dissemos sobre o tema, e faço aqui minhas palavras após Santo Agostinho. Como é muito difícil distinguir geração e processão, que é uma coisa vaga, né? Basta-lhes o que Santo Agostinho diz sobre o tema, o que São Tomás diz sobre o tema. Um sermão proferido para o povo cristão. Mas quem é capaz, vê e discerne igualmente que essa vontade que nasce procede da onde? Do pensamento, da inteligência, do conhecimento, do conhecer. Pois ninguém deseja que ignore. Contudo, a vontade não é a imagem do pensamento, como a imagem é de Deus Pai. Por aí, então, se insinua uma realidade inteligível, que ela é um esboço da distinção entre nascimento ou geração e processão. É o que São Tomás vai refinar ao falar que são as relações que distinguem as pessoas. Graças à relação é possível distinguir a geração da processão. Tudo bem? Fica aqui um convite, só um instigar para quem quiser ir atrás da Suma, ou primeiro, né? Vai no Catecismo Romano, leia lá, digere bem, aí vai para a Suma, ou tem o texto do professor Orlando, também no site da Monfort, sobre a processão de Deus, e depois vai se degladiar com a Suma para ver. Mas é muito bonito. É muito bonito. É árido, né? É uma coisa que realmente você provavelmente entrar na vida divina. Já é um mistério. Você colocar em palavras é uma coisa assim mais difícil ainda. Tudo bem? Dúvidas? Não dúvidas.